Aleluias, amém. Você que trouxe a Bíblia, abre a Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 12. Aleluias. Verso de número 7. Livro de Juízes, capítulo 12, verso de número 7. Enquanto você vai procurando, eu quero perguntar: tem alguém que você nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Tem um amado, tem outro ali. Tem mais alguém? E não dizer para os nossos irmãos: sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aleluias. Jesus te ama, nós também. Sintam-se à vontade em nosso meio. Aqui não é outro lugar senão uma casa do Pai. Aleluias. Quantos creem nisso, dá glória a Deus. Deus me trouxe uma revelação aqui, irmãos, na sexta-feira. E eu queria pedir para você que está com o seu celular, antes de você ler a Bíblia, colocar ele no modo avião. Eu ia pegar o teu telefone, mas minha esposa falou: faça isso não, que a gente vai ficar com raiva de você. Aí eu falei: então Deus me dá uma estratégia, né? Porque eu vou falar mais para vocês, irmãos. Entendeu? Vem comigo, raciocina comigo. A gente passa a semana inteira. Por exemplo, eu vim 3, 4 vezes na semana aqui na igreja. Mas tem muitos de vocês que vêm aqui no domingo. E aí o telefone toca. Eu já peguei vários aqui, irmãos. Eu já peguei até um preso saindo do culto para atender o telefone. Irmãos, a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. São 2 horas de culto. Eu já peguei atrasado. Não, agora eu vou terminar o culto, irmão. Será que a gente não pode vigiar 2 horas? Porque, meu amigo, eu vou falar um negócio pra você, meu irmão. Se tiver que acontecer alguma coisa, você não vai poder fazer nada. Então, seja aqui ou em outro lugar que você for, irmãos, pelo amor de Deus, deixe o seu telefone no modo avião, dentro da bolsa, bota no silencioso. Porque, irmão, você está perdendo a graça de Deus. Você vai no fórum. Vai no fórum. Se o teu telefone tocar lá no fórum, tu não ia nem ser preso, mas só porque tocou tu vai. Aí tu imagina, aí na igreja você não quer, irmão. Você não quer tirar esse tempo. Isso é honra, irmãos. Honra a Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Eu acho chato, irmãos, mas separe esse momento, porque esse momento é teu e de Deus. Amém, irmãos? Uma vez eu fui numa vigília lá em Goiânia. Eu era jovem ainda. Quem já foi em Goiânia, ou quem mora em Goiânia, sabe. O monte lá em Goiânia é lá onde fica um monte de torre. Não sei se você já foi em Goiânia. É assim, varão, né? Se você for em Goiânia, você pode pegar um monte aqui. Lá em Goiânia tem até as cabanas no monte. Tem ou não tem, varão? Tem, eu já fui lá. E aí eu era curioso, jovem, né? Aí eu entrei numa tenda assim, aí tava lá: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Falei: será que eu vou ter que arrancar o meu pé? Eu pensei comigo, eu vim na fé, né, irmão? Falei: eu vou ficar quieto, né? Aí entrei mais pra dentro e tinha assim, eu já até cobrei isso aqui dos irmãos. Eu acho bonito, irmãos. Igreja que você ainda tem umas frases bíblicas assim, ó. Às vezes o culto nem falou contigo, mas aquela frase vai falar com você. E aí eu entrei assim, tinha uma frase assim, né? Dá ouvido, mais a ouvir do que a falar, algo assim. Aí eu falei: ó, Jesus, eu estou entendendo o negócio do pé lá agora. Porque na porta eu não entendi, mas quando eu entrei, eu entendi, né, irmãos? Amém ou não, irmãos? Então, a partir de hoje, não é só no culto de domingo. Toda vez que você entrar na igreja, bota no silencioso, bota na bolsa, bota no modo avião. Depois você vê lá fora se morreu, se viveu, o que aconteceu. Não vai adiantar, irmão. Então aqui, amém ou não amém? Amém. Posso votar com? Eu vou fazer um voto com vocês. Posso fazer? Então levanta a mão. Meu Deus. Não, tá fraco, diga: meu Deus. A partir de hoje, toda a igreja que usar os meus pés vão ficar lá fora. Porque os meus pés é o meu celular. E eu vou deixar ele no silencioso ou no modo avião. Amém. Você voltou com Deus,
Israel 6 anos. E Jefité, o Gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade ou nas cidades de Gileade. Coloca a Bíblia no banco em nome de Jesus. Feche os teus olhos, inclina o teu coração para Deus. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. O teu olho fechado, o teu pensamento ligado no trono de Deus. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Esse é o momento que Deus separou para mim, que Deus separou para você. Receba do Senhor nessa noite. Receba a sua casa.
sepulcros que abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado. Você acredita nisso? Pra sempre Ele vive, ressuscitou, Maravilha! ressuscitou. Só a igreja declara aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Vamos lá, levante suas mãos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos cantamos aleluia. O poder venceu. Cantamos aleluia. Você pode adorar Jesus aí! Cantamos aleluia. Você pode adorar, você pode adorar! Cantamos, cantamos. O poder venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O poder venceu. Cantamos aleluia. O Você pode aplaudir o Senhor? A terra estremeceu. Pode sentar, igreja. Pode sentar, pode sentar. nada vencerá Seu grande amor. ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Cadê meu pregador Mirim? Cadê meu pregador Mirim? Corre pra cá. Meu pregador Mirim hoje aqui, ó. Bora terra, bora terra. Bora terra. Isso, terra. Aí, terra. Deixa o tamanho. Receba aí, hein, terra. É. Vocês não creem, não? Eu creio. Senhora Igreja Campo Senhor, amém? Igreja, eu quero abrir em Samuel 1, capítulo 3, versículo 1 até o 5. E correu a Eli e disse:
Eis-me que aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, eu torna a deitar-te. E vós e se deitou. E o Senhor tornou a chamada outra vez ao Senhor Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eli, me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli não te chamou, não te chamei. Eu, filho meu, torna a deitar de novo. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou o chamado a Samuel terceira vez. Se levantou e foi a Eli e disse: Eli, me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli. Chamaste, então entendeu que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e a descer que se te chamar, dirás falar: Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como da outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir tinirão após os ouvidos. Naquele mesmo dia, Samuel suscitarei contra Eli tudo quando tenho falado contra a sua casa. Começarei a caminhar, acabarei, porque eu já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele me conhecia, porque fazendo-se o Senhor o seu filho, estes escravos não os repreendeu. Ô Igor, vamos para aí. Igreja, eu queria falar para vocês que quando Jesus falou com Samuel, ele teve um chamado com Samuel, e o Samuel achou que foi Eli, porque Samuel não sabia ainda de Deus, Samuel não sabia sobre Jesus.
Então ele foi até o quarto de Eli e perguntou: Eli, por que tu me chamaste? E na terceira vez que ele foi lá pro quarto, igreja, ele entendeu que foi Jesus que estava com o chamado de Samuel. E falou para Samuel ir deitar e na próxima vez ele falasse. Então, igreja, essa palavra está dizendo que quando Deus tem um chamado a você, você não pode negar, igreja. Porque o chamado que Deus tem contigo é muito grande, igreja. Igreja, o chamado que Deus tem preparado para a sua vida, para a vida de todos nós, é muito grande. Muitos acham que o chamado de Deus é pouco, mas quando aquele grande dia chegar, você vai ver que foi uma coisa maravilhosa. Igreja, e Samuel, depois disso, Samuel entendeu. E aí ele falou, e Eli foi perguntar o que Deus falou com Eli. E ali o Samuel queria ficar, não falar para Eli, mas depois ele falou. Igreja, eu não sei como tá agora vocês, igreja, mas deixa eu te falar, o Deus que te chamou, o Deus que te criou, o Deus que tem um chamado para sua vida, igreja, não negue. Não negue, porque o que Ele preparou para vocês, igreja, é muito grande. O que Ele preparou para a sua vida, igreja, é muito maior, igreja. Então não pare de pregar, não pare de adorar, não pare de glorificar, porque eu sei que naquele grande dia você vai se surpreender com o que Deus preparou para a sua vida, igreja. Igreja, lá em Samuel, quando a gente lê a palavra de Samuel, a gente está vendo que a gente entende que Samuel tinha um chamado. Mas Samuel não entendia disso. Samuel não sabia de Jesus. Samuel não sabia do Senhor. Ele não sabia de nada. Então, quando ele foi falar para Eli, foi isso que eu achei lindo, porque Eli se surpreende e sabe quem está falando com Samuel. E aí, quando Samuel fala com Eli, eu acho uma coisa impressionante, porque Eli, desde o começo, quando ele fala com Eli, ele não sabia que era Samuel, que era o Senhor. Então ele foi fazendo assim até a terceira vez. E na terceira vez, ele falou para Samuel, para que quando Jesus chamasse ele na quarta vez, de novo, ele respondesse para Jesus, que era para quando a terceira vez Deus chamasse ele, era para ele falar: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu quero também estar passando para o pastor e salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Quem crê que você tem um chamado de Deus? A Bíblia diz que Jefité tinha um chamado de Deus. Ele nasce na casa de Gileade. Gileade, uma cidade, mas uma cidade famosa, o nome de uma pessoa, porque o pai de Jefité era Gileade. E a Bíblia vai dizer que Gileade gerara Jefité, e os seus irmãos crescem. Gileade tinha uma outra esposa, e quando os seus irmãos crescem, a Bíblia vai dizer que eles não queriam que Jefité estivesse na casa. Eles vão dizer: você não vai herdar a fazenda ou a riqueza conosco, aquilo que papai nos deu. Mas Jefité tinha uma chamada. Olha para o teu irmão e pergunta: você está no culto? Não te pergunta: você está no culto? E era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefi. Tem gente que não te conhece, já te julga por causa do pai, por causa da mãe.
Ah, isso aí não presta, isso aí é igual o pai, isso é igual a mãe. Já olharam para Jefité e falaram: não, tua mãe é prostituta, tu não presta, tu não vai servir em casa, tu não pode servir em casa, tu não pode fazer parte da herdade, da herança. Alguém está olhando para você e está dizendo: você não vai ter sucesso, você não vai vencer, você não vai conseguir, você vai ser frustrado nisso, frustrado naquilo outro. Mas a Bíblia diz, e o garoto leu aqui, que você tem uma chamada. Você pode aplaudir Jesus aí? Não, dê glória, dê glória, dê glória. Aleluia. Não herdarás em casa do nosso pai, porque é filho de uma outra mulher. Aí Jefité vai fazer o que? Ele vai embora, ele vai fugir para a terra de Tobi. Gileade, o nome de uma pessoa, como eu disse agora há pouco. Mas se você for estudar, você vai entender que Gileade, saiu um bálsamo dessa cidade. Você pode ler o bálsamo de Gileade. Que bálsamo era esse? Era um bálsamo de cura. Aleluia. Aí Jefité vai fugir para onde, Geisa? Para a terra de Tobi, aonde existiam homens levianos, homens que não tinham, como eu vou dizer para vocês, eram homens que não tinham prazer na verdade, eram homens corruptos, homens malignos. E Jefité está lá. E esses homens vão seguir a quem? Vão seguir a Jefi. Eu disse agora há pouco que Jefité habitava onde? Na terra de, que significa cura. Quem precisava de cura? Os moradores de Tobi. Olha para o teu irmão e fala: tem coisa que Deus vai fazer na tua vida para você buscar aquele que não está. Não, olha para ele e fala: olha de novo. Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida para você buscar aqueles que um dia estavam perdidos. Deus pega, ei, Deus tira da onde não tem. Diácono Gero, tudo é um processo de Deus. Os irmãos de Jefité estão pensando assim: ele não vai herdar riqueza. Olha para o teu irmão e fala: a maior riqueza não é a tua lindeza, não é teu carro, não é teu dinheiro. A maior riqueza são as almas que Deus vai te levantar para você ganhar. Ele sai de um lugar. Ei, irmão Anderson, vai para a terra de Tobi. Quem está lá? Só vagabundo, só bandido, só malandro. Quem é que está lá? Jefité. Jefité está chegando lá com o bálsamo da cura. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Ei, Jefité está chegando na cidade. E homens levianos acompanhar ele. Eita, diga glória a Deus. Diga aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que aí Deus vai e faz, Deus cria um rebuliço novamente. Diga glória a Deus. Diga comigo: Deus é o Deus, aponta o dedinho assim, que complica de novo, para depois descomplicar. Ele cria uma situação, mas ele permite uma situação. E o rei, a Bíblia vai dizer que o rei se levanta contra o povo de Israel. E os anciões agora estão o quê? Preocupados. Como nós vamos nos defender? Aí eles vão lembrar de quem? Jefité. Olha para o teu irmão e fala: vão se lembrar de você ainda. Aleluia, vão se lembrar. Ei, te humilharam, te machucaram, falaram mal de você, te apedrejaram, te expulsaram, te mandaram embora, falou que você não presta, que você é isso, que você é aquilo outro. Mas Deus está levantando em você um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Você é a geração que Deus está levantando.
em você uma geração de adoradores. Tem muita gente, irmãos, que age na covardia. Lá no mundão age na crocodilagem. Vão buscar quem? A Jefité. Chega em Jefité e diz para ele: volta. Voltar para quê? Tu vai ser cabeça. Olha para o teu irmão, diga: tu nasceu para ser cabeça, não foi para ser cauda. Isso é só um processo. Diga glória a Deus. Aleluia. Não é eu que estou falando, não. E disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo nos tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Tem glória a Deus? Então Jefité disse aos anciões da cidade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor me der diante deles, então vos serei por cabeça. E disseram os anciões da cidade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Aleluia. Tem glória a Deus? Olha para o teu irmão e fala: agora vai apertar um pouco. Diga aleluia. Toda chamada de Deus tem um problema. É bom a gente ser revelado, já. Deus vai abrir as portas, Deus vai te dar isso. Só que toda chamada de Deus tem um problema. Você precisa entender o processo de Deus. Foi falado aqui hoje, tem glória a Deus. A Bíblia diz que Jefité, ele compra a briga, ele vai falar com o rei, mas o rei não vai dar atenção para ele. Versículo de número 27, a Bíblia vai dizer: tampouco pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvido à palavra que Jefité lhe tinha falado. Diga glória a Deus. Olha mais uma vez para o teu irmão e fala assim: tem tempo para tudo. Tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo de falar e de ficar calado. Nesse momento a Bíblia vai dizer, diga glória a Deus. Diga, coloca no telão, porque fica, você já está no telão. Diga glória a Deus. Versículo de número 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Até então quem estava falando era Jefité. Mas aí quem é que vai comprar a briga? O Espírito do Senhor. Aleluia. Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus? Tu já tentou de um jeito, tu já tentou de outro jeito, tu já fez isso, fez aquilo outro, não teve jeito. Agora deixa com Deus. Por que a gente perde a graça de Deus? Por que as coisas não acontecem? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente fala que ama a Deus, mas faz tudo ao contrário. A gente fala que serve a Deus, mas faz tudo errado. E depois a gente fica se perguntando: meu Deus, por que isso? Por que aquilo outro? Mas Deus falou com a gente, mas a gente não deu ouvido. Aí a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e ele atravessou por Gileade. O caso dourado não vai dar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele abre a sua boca. Qual é que nós estamos na campanha? Aonde deixaste a tua? Aonde deixaste a tua? Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus? Versículo de número 31, coloca aí, Igor. Ninguém pode entrar numa batalha sem primeiro estar armado. Como é que você vai para uma guerra desarmado? Você vai morrer. Você precisa se armar. Olha para o teu irmão e fala: Deus quer o que você
não tem. Porque o que você tem não serve para Deus. Tem glória a Deus. Deus quer aquilo que você não. Jefité, a Bíblia diz que verso 30, verso 30, para os irmãos entender. E Jefité ele fez ao Senhor e disse: se totalmente me deres os filhos de Amon na minha mão, verso 31, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Para aí, não sai daí não. Diga glória a Deus. Toda vez que eu chego em casa, não sei vocês, mas eu tenho uns pintezinhos na minha casa. Quem me recepciona não é meu filho, não é a minha esposa, é meus pintes. É a pretinha. Como é que é o nome do outro que eu esqueci? O Beethoven. E aí tem a Penélope lá dentro de casa, que ela está naqueles mistérios da mulher. Aí ela já fica só com o toquinho assim, ó. O que é que ele fez, irmão? Ele fez Ele disse: o que sair da minha... Isso aqui é coisa de pregador doido, irmão. O que sair da minha casa é o meu encontro, e creio eu. Se você for estudar a história do povo hebreu, o povo hebreu era muito carinhoso com os animais, irmãos. Tem glória a Deus. Gostava muito de ovelhas. A história vai contar, irmão, se a gente for voltar, porque não tem um tempo na Bíblia, que eles chegavam a cuidar dos animais na mamadeira. E eu vou falar um negócio para você, irmãos. Dependendo do tipo do animal que você tem, não me entenda mal, você pode ver que ele é mais amigo teu do que um amigo na rua. Tem glória a Deus? Você pode tirar pelos cachorrinhos que a gente tem, irmãos. Se você ficar doente, ele fica doente junto com você, irmão. Eu, por exemplo, eu chego em casa, ele já vem dentro da minha pança. Se deixar os três, dá até briga, irmãos. Parece que ele sente a dor da gente. Eu não sei, a Bíblia não fala isso, irmãos. A Bíblia não vai dizer que tipo de animal ou de que coisa, mas a Bíblia diz que ele ousou a dizer: aquilo que sair da porta da minha casa. Vai doer um pouco, mas é necessário. Olha para o teu irmão e fala: cuidado com aquilo que você promete para Deus. É melhor você não votar do que você votar e você não cumprir. Está doente, está enfermo, está passando luta. Por quê? Porque você abriu a sua e você não cumpriu. Você não fez o voto, não foi com o pastor, não foi com a igreja, você fez o voto com... Eu me lembro uma vez, eu morava em Itapaci de Goiás. A família do meu pai é de lá, depois de Séries. E eu vendia picolé. Minha mãe morreu, eu tinha 5 anos de idade, então eu ficava em Brasília, ficava no Goiás. E eu falei: meu Deus, eu quero voltar para Brasília, mas a minha avó não tinha dinheiro para me dar. Meu pai também não tinha. Eu falei: como é que eu vou fazer? Aí eu era católico, eu fiz um voto com Deus. E eu falei assim: Deus, se o Senhor me abençoar, eu não sei como que o Senhor vai me abençoar. Se eu vender esses picolé tudinho aqui hoje, o Senhor me abençoar, eu vou andar dessa cidade aqui na outra cidade de pé. Olha, eu era menino, irmão, e tô vendendo picolé. E cai uma chuva, irmão. Eu falei: ixi, não vai me responder porque eu não vou vender o picolé, tá chovendo. E ainda levei um tropeção e caí, Diácono Gerando, caí na lama com um carrinho de picolé, com tudo assim. Falei: Jesus, que luta. Só quando eu vou levantando e catando os picolé, eu acho 50 conto. Era o dinheiro da minha passagem, irmão. Tem glória a Deus? E aí eu paguei o voto, irmão. Eu saí da minha cidade, fui para outra cidade a pé. Ô luta, irmão, porque eu tinha que pagar o voto.
Olha para o teu irmão e fala: cuidado com aquilo que você vota. Nem todo voto é dinheiro. Porque fala de voto, o povo já fala, o pastor vai pedir. Não, alguém já pensou assim? Chuta que é o diabo na sua mente. Voto é aquilo que é compromisso com Deus. Você pode fazer um voto com Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar 30 dias, 3 horas da manhã, eu estou de joelho. Mas você fez o voto com... Preste atenção. Se o Senhor me abençoar durante 7 dias, 6 horas da manhã, eu vou estar orando. Por que que a gente perde as bênçãos de Deus? Porque a gente quebra os nossos votos. E nós não votamos como homem, nós votamos com Deus. Porque você passa luta? Por que que eu passo luta? Porque nós abrimos a nossa boca e não cumprimos com a palavra de Deus. Nós não honramos a Deus. Nós falamos com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. E Jesus falou: pedi e não receber, porque pediu mal, pediu para gastar nos seus deleites. Essa é a palavra, irmãos. Voto é compromisso com Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Jefité fez um voto com... Aleluia. Aonde você tem deixado a tua cruz? Aonde caiu a tua cruz? Qual foi o lugar que você perdeu a sua cruz? Aonde você deixou o teu compromisso com Deus? Foi com o homem? Foi com a mulher? Esses dias, foi ontem, eu não tenho cabelo, mas eu fui cortar o que não tinha. Aí o barbeiro falou assim: esse moço, esse aqui é pastor. Aí um jovem olhou para mim: isso é pastor? Foi pela misericórdia. Aí ele disse: o que tu acha de fulano? Eu não vou falar, irmão. Eu vou contar só o milagre. Quem for espiritual vai pegar. Tem glória? Porque a gente não pode julgar, porque com a mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. E aí ele disse assim: tem um pregador da atualidade que está quebrando tudo. Aí eu falei: deixa eu ver. Quando ele mostrou, eu falei: chuta que é laço, que é macumba, que é feitiçaria, tudo junto. Só que isso não é algo para a gente se admirar, irmão, porque vai levantar. A Bíblia diz que vai se levantar falsos profetas, que se possível for, vai enganar até os escolhidos de Deus. Por quê? E eu disse para ele: por que isso está acontecendo? Porque a gente não quer ler a Bíblia. A gente não quer mais orar, a gente não quer mais jejuar, a gente não quer pagar mais o preço, a gente quer moeda de troca. A gente quer levantar com Deus e fazer: Senhor, eu fiz um voto de R$1.000, eu quero tal coisa. Tem glória a Deus? Eu posso falar, gente? Mas a vida da pessoa está tão bagunçada, tão arrebentada, e ela fez um voto de... Alguém está no culto? Ela fez o voto de quanto? Mas a vida dela está o quê? Tudo bagunçada, toda arrebentada. O que é que acontece? Ela recebe sim ou não? Segura, sim ou não? Recebe. Quem dá para ela? Deus ou o diabo? O diabo. Por quê? Porque o diabo não sabe do teu pensamento, mas ele sabe da tua palavra. Deus está aqui, mas o diabo também está. Quando você abre a tua boca e você diz: Deus, eu quero tal coisa, mas a sua vida está toda, e você não quer consertar a vida, o diabo ouve. E aí você sai daqui. Se brincar de Diácono Jerônimo, chega no mesmo dia. Diga: por quê, pastor? Diga: por quê, pastor? Porque o diabo não está preocupado com o teu dinheiro. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Mas tem uma guerra entre Deus e o diabo. Fala: que guerra é essa, pastor? Pela minha alma e pela tua alma.
Você vale mais do que R$1.000. Não tem dinheiro nesse mundo que pague uma alma. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. Ei, não tem dinheiro nesse mundo que pague a tua alma. Não tem ouro, não tem prata, porque Jesus já pagou com o sangue dele lá na cruz. Preste atenção, o que é o voto, irmão? Compromisso de caráter, de responsabilidade. Diabo dá. Diga, pra quê, pastor? Pra pessoa continuar no erro. Quanto mais você buscar a Deus, ixi, eu vou falar, Jesus, mais as coisas vão ficar difíceis. Diga, por quê, pastor? Porque o diabo dá, mas ele também toma. Agora, quando Deus te entregar algo, não tem pombagira, não tem tranca-rua, não tem chucafeira, não tem preto velho, não tem macumba, não tem saravá. Ninguém destrói aquilo que Deus te dá. Entenda isso. E é difícil. Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus? Quando Deus te dá, está dado. Deus não te toma. O horário foi embora. Eu não me lembro a idade que eu tinha, mas eu me lembro que eu fui no Pai de Santo. E eu era doido para arrumar um emprego. Preciso arrumar um emprego. E eu falei pro pai de Chiqueiro. Aí o pai de Chiqueiro, eu lembro até hoje, uma garrafa de 51, 2 cigarros Hollywood, à meia-noite na encruzilhada você vai me dar. Eu falei, se você me der o serviço, é lógico que eu vou. E aí eu entreguei o currículo e fui chamado, Thiago, para trabalhar. Só que no dia de eu entregar o mistério para Satanás, eu falei, vou dormir, rapaz. Negócio de cachaça eu vou tomar. E não fui. Com 3 dias eu fui mandado embora do serviço. Aí eu voltei no pai de Chiqueiro. Ele falou, você não trouxe para mim a minha cachaça e o meu cigarro. Eu falei, tá amarrado. Ainda que eu te desse, pensei comigo, né? Ainda que eu te desse, eu ia perder o emprego. Eu não era crente, mas o meu pai já era crente. E aí eu entendi, o diabo é sujo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Diga glória a Deus. Jefité volta com Deus. Diga aleluia. Jefité volta com Deus. E a Bíblia diz que Jefité sai para guerrear. Ele saiu para fazer o quê? Irmãos, ele destrói 20 cidades. Tem glória a Deus. Tem aleluia. Verso 33, coloca aí, Igor. E feriu com grande mortandade Deus de Atoé até chegar, eu não estou enxergando isso, a Minite, 20 cidades, e até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Coloca o 34. Diga aleluia. Agora a fé não foi a de Jefité. Eu estou vendo muitos jovens aqui. Fé, quem teve foi a filha de Jefité. Eu disse para vocês, voto não é dinheiro, voto é compromisso com Deus. Quando você aprender isso, quando você tem um compromisso com Deus, essa vai para os casados. Você vai olhar uma mulher bonita passando na rua, você vai até olhar porque você é homem e homem é automático, mas você vai lembrar, eu sou comprometido. Primeiro, não vou pecar contra o meu Deus, muito menos contra a minha esposa. Voto é compromisso com
Estou falando do homem, serve para as mulheres também. Da mesma forma, algo vai se tornar fácil para você. Diga glória a Deus. Se você roubava, você vai ter oportunidade de roubar de novo. Mas você vai lembrar: eu tenho um compromisso com Deus. Isso é fidelidade. Aí vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, quem é que sai ao encontro de Jefité? Não é o Beethoven, não é a Pretinha, não é a Penélope, não foi a Larissa, nem o Caio, nem a Cláudia, mas a Bíblia diz que foi a filha de Jefité. E ela saiu ao encontro com danças, e ela era única, não tinha ele outro filho. Segura aí, terra. Você sabe o que é ter compromisso com Deus? Por isso que a igreja, mas eu creio que Deus ele vai nos levantar. Eu creio, irmãos, que Deus vai fazer uma igreja diferente. Quando eu falo igreja, irmãos, não é isso aqui não, somos nós, irmãos. A gente tem que aprender a ter compromisso com Deus. Começando do altar, começando de mim, começando da minha esposa, dos meus filhos. A gente precisa aprender a honrar mais a Deus. Nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. Eu trouxe esse jovenzinho aqui, vocês viram aqui, irmãos. A Bíblia diz que Samuel não conhecia a voz de Deus. Quantos de nós estamos como Samuel? Deus está falando, a gente está falando o quê? Quem? Como? Por quê? Porque não agrada a nossa carne, não agrada os nossos deleites. Quando é pra gente, a gente sai até correndo, opa! Eu tomo posse. Mas quando nos confronta, a gente ouve a voz de Deus e fala: quem é? Quem é? Eu já ouvi a voz de Deus, irmão. Deus não é como o homem fala demais. Deus fala pouco e faz muito. A voz de Deus, irmãos, é como muitas águas. Essa é a voz de Deus. O horário foi embora, mas só para a gente terminar, o que é você ter uma fé? Verso 35, coloca lá aí. E aconteceu quando a viu, rasgou as suas e disse: ah, filha minha, muito me abatestes. Compromisso com Deus, irmãos, dói na alma. Quem tem compromisso com Deus, irmão, ele é ferido, ele é machucado. Você olha para eles e fala assim: meu Deus do céu, como é que essa mulher está de pé ainda? Como é que esse homem ainda está de pé? Leva pancada de um lado, leva pancada do outro. Como é que ele ainda consegue estar de pé na presença de Deus? Muito me abatestes, e está entre os que me turbam, porque abri a minha boca. Ele vai falar para a filha dele: eu abri a minha boca. E ele vai dizer o quê? E não tornarei. Orar não dá tempo, irmãos. Sabe por que a gente perde? Porque a gente acha que Deus é qualquer um. Sabe o que a gente fala, Geisa? Deus perdoa. Ah, Deus vai apagar isso aí. Deus sabe que eu sou pecador. Deus sabe que eu sou falho. Deus sabe que eu sou isso. Mas o negócio com Deus é tão sério, irmão.
que Jefité vai dizer assim: eu não vou voltar atrás. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Eu vou encerrar aqui, irmão, e preste atenção no que eu vou dizer agora, porque depois que você levantar a mão, se você levantar, porque tem uns que vão ser tão covardes que não vai levantar, seja nessa congregação ou seja em outra congregação, aqui o culto começa às 6:30. Em outras igrejas eu não sei, talvez você é de outro ministério, mas que pelo menos esses 3 domingos que vem agora, você vai fazer um voto com Deus, de chegar, se você congrega aqui 6:30, e você vai orar meia hora, quem vai votar comigo, levanta a mão. Levanta a mão, fica com a mão levantada. Diga amém. Você fez um voto com? Tá vendo, Diácono Jean? Nem todo mundo levanta, mas feliz é você que está sendo sincero com Deus também. Mas olha, você que levantou a mão, tem mais 3 domingos, 6:30. Dê o que der. Cai a chuva, cai relâmpago, você vai estar aqui 6. Você pode aplaudir Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: eu não vou voltar para trás. Doa o que doer, para trás não volto. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Reconciliar com Deus? Tem alguém? Não tem ninguém? Vem na frente. Tem mais alguém? Pastor, eu parei no meio do caminho. Tem mais um ali, venha. Glória a Jesus. Eu não vou voltar para trás. Eu não vou voltar para trás. Tem mais alguém? Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Olha aqui mais um aqui, ó. Nenhum dos teus planos. Essa é a palavra, essa é a palavra. Essa é... Eu não vou voltar para trás. Eu não vou voltar. Não se frustrará. Não se frustrará. Os planos de Deus ninguém impedirá. Tem mais. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Tem mais. Segura. Tem mais, tem mais, tem mais. Pastor, eu não vou voltar para trás. É mais alguém? Olha que tem. Eu não vou insistir por causa do horário. 1 em nome do Pai, 2 em nome do Filho, 3 em nome do Espírito Santo. Aqui tem uma pessoa em nosso meio. Te feriram. Não foi com porrada não. Foi usando a Bíblia e te enganaram. Você está aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque você chegou até a dizer: nunca mais eu nem vou na igreja. Mas só que você não faz a sua vontade, você faz a vontade de Deus. E o projeto que Deus tem na sua vida é grande. E é por isso que você está aqui hoje. Quer voltar para Jesus? Não quer? Então, amém. Pai, cobre com teu sangue. Repreende todo espírito diabólico, toda obra do diabo, meu Deus, lançada
contra a vida desta mulher, meu Deus. Todos os demônios que têm lutado contra a vida dela, da ponta da cabeça aos pés dela, que todo mal, saia! No nome de Jesus. Que toda a fúria do adversário, meu Deus, todos os demônios escondidos que têm lutado, Senhor, contra esse homem, ó Pai, joga por terra toda a obra do diabo, toda a bruxaria, todo encantamento contra a vida dele, meu Deus. Sai do corpo desse homem, sai da mente dele, Satanás, sai do coração dele, demônio, saia pelo sangue de Jesus. Cobre com teu sangue essa vida, Pai. Repreende toda a fúria do adversário, toda a obra do diabo lançada contra a vida desse jovem, saia no nome de Jesus. Vem pra cá. Baixa aí. Senhor Jesus, nessa noite eu estou voltando à tua casa. Escreve meu nome e sela teu sangue, me ajuda a ser fiel, chefe, e para trás. Jesus aí! Esse altar aqui, Santo de Jesus, eu conheço você não. Porque tentaram tirar a tua fé, mas Jesus chegou primeiro. E tem momento na tua vida, porque você foi ferido, você foi machucado, você foi destruído. E essa palavra que eu preguei hoje é para tu, homem. E Deus falou assim: diga para ele: ei, lançaram ele fora, mas estou levantando ele, colocando ele como cabeça. Deus manda dizer para você que ele vai virar a página da tua história. A tua vida será mudada. Tem momentos na tua vida que você está andando e você desacredita, mas o Senhor manda lhe dizer hoje: estou mudando a tua história, colocando você diante do altar de Deus. Hoje você vai estar aqui, mas amanhã você vai estar ali, pregando a palavra de Deus e dizendo: Deus mudou a minha história. Receba de Deus no nome de Jesus. Vamos lá, porque você vai andar acompanhado com o Pai. O Pai vai te levar e o Pai vai te trazer. Receba de Deus aí. Aplauda Jesus. O preço dos meus pecados. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Diga glória. Amém. Pai, abençoa os teus filhos que vão ajudar a tua obra nessa noite. Abençoa aqueles que não vão ajudar. Hoje eles não têm, mas eles marcaram presença nessa noite. E eu tenho certeza, Pai,
que o culto dessa noite está anotado no calendário do Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, absoluta, meu Pai, Pai, que eles não vão voltar para trás. Pai, no nome de Jesus, abre as portas para aqueles que estão desempregados, desempregadas, aqueles que estão trabalhando. Prospera, Senhor, na vida deles. Abre as janelas do céu, Senhor, e derrama, Senhor, fortes bênçãos, em nome de... Como a Vandeléia vai passar, não senta não. Vandeléia vai passar colhendo a oferta. Vem cá, Vanessa. Ó morte, onde estás? Pai, cobre com teu sangue, meu Deus, dá vitória aos teus filhos, em nome de... Vem cá, jovenzinha, trabalhar para Jesus. Passa do outro lado aqui, passa aí. Pastor, eu vou voltar com Deus. Eu vou voltar com o Pai. Atrás eu não volto. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Obrigado, filha, Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, tem culto de oração. Terça-feira à noite tem a Vanessa pregando aqui, tá uma bênção. Terça-feira à tarde. Terça-feira à noite, culto de ensinamento da palavra. Quarta-feira, Tiago, como é o nome do pregador? Oi? Pastor Diego da Ceilândia. Nunca veio aqui, a primeira vez. Pastor Diego vai estar presente conosco aqui. Chame mais um, convide alguém, esteja conosco, irmãos. Quarta-feira vai tremer tudo para a glória de Deus, no nome de Jesus. Quinta-feira tem culto. Sexta-feira, 7 mulheres de Deus. Quem crê que Deus usa as mulheres? Levanta a mão não, Anderson. Você não crê que Deus usa a sua mulher não? Eu dava uma surra nele, irmã. Dava, Valdir. Chegava em casa, eu batia nele. Quem crê que Deus usa as mulheres? Quem crê? Quem crê? Eu creio, irmão. Vai ter 7 varoas de Deus aqui. E o fogo vai cair, irmão, em nome de Jesus, viu? Vai ser 7 mulheres aqui, pregando a palavra de Deus, orando por revelação. E o mistério vai ser forte em nome de Jesus. Sábado, culto de oração, domingo à noite. Se Deus permitir, nós estaremos no primeiro dia dessa campanha. Aonde deixastes a tua cruz. Pegou a visão, filha, que eu esqueci teu nome? Júlia. Pegou a visão, Júlia? A fé, diga, a fé da filha de Jefité atravessou a fé de Jefité. Tu pensa que tu tem fé, ou Joãozinho? A tua filha tem mais fé do que tu. Ela vai ser profeta. Suas filhas vai ser tudo profeta. Tem que crer, irmão. Minha filha vai ser profeta. Meu filho vai ser profeta. A minha casa vai estar servindo a Deus. Tem glória ou não tem glória, irmão? Eu creio, irmão. Coloca a mão assim para nós ir embora. Tava com saudade da senhora, irmã Marta. Tava preocupado. Falei, foi pro céu e me deixou. Uma semana assim a senhora vir na igreja. Eu fico de olho, hein? Tá bom, tá liberada. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Quem está abençoado, aplauda o Senhor. Vou em paz em nome de Cristo. Se quiser unção, pode vir que eu oro.